Bom dia, galerinha. Hoje nós vamos resolver mais um exercício referente à velocidade média. Um percurso de 310 km deve ser feito por um ônibus em 5 horas. O primeiro trecho de 100 km é percorrido com velocidade média de 50 km por hora e o segundo trecho de 90 km com velocidade média de 60 km por hora. Que velocidade média deve ter o ônibus no trecho restante para que a viagem se efetue no tempo previsto? Então, a primeira coisa que nós temos que determinar aqui é a fórmula a ser utilizada. E nós iremos utilizar a fórmula da velocidade média, porque o exercício pergunta que velocidade média o ônibus deve ter para que ele efetue a viagem nesse tempo. Então, a fórmula da velocidade média é Vm igual a ΔS dividido por ΔT. Lembrando que ΔS é a variação do espaço e ΔT a variação do tempo, correto? No início do exercício, ele nos diz que esse percurso de 310 km, ou seja, nós temos um espaço aí de 310 km, deve ser percorrido num tempo de 5 horas. Então, eu posso pensar da seguinte forma: olha só, aqui eu tenho o espaço e eu tenho o tempo, então é só substituir esses dados na fórmula que eu tenho o resultado. Não tem, tá? Porque se eu pegar 310 e dividir por 5, eu tenho o resultado de 62 km por hora, certo? Então, esse resultado está me dizendo o seguinte, que a cada hora esse ônibus vai percorrer 62 km. Assim, ele consegue percorrer 310 km em 5 horas, mas não é isso que o exercício está pedindo, não é isso que nós queremos, tá? Primeira coisa que o exercício está dizendo é que esse ônibus já percorreu 100 km com uma velocidade média de 50 km por hora. No segundo trecho, que era de 90 km, ele percorreu com uma velocidade média de 60. Então, ele quer saber agora qual a velocidade média que o ônibus tem que ter para que ele chegue ao final dos 310 km com o tempo de 5 horas. Tá? Então, para a gente calcular isso, a primeira coisa que nós temos que determinar qual foi o tempo gasto no primeiro trecho. Então, aqui no primeiro trecho, nós temos um espaço de 100 km, que foi percorrido com a velocidade média de 50 km por hora. E queremos saber, então, o tempo gasto. Para sabermos, então, qual foi o tempo gasto, utilizaremos a fórmula da velocidade média. Vm igual a ΔS, variação do espaço, dividido por ΔT, que é a variação do tempo. Agora é só nós substituirmos os dados que nós temos aqui pela fórmula. Velocidade média eu tenho 50 igual ao espaço, que é 100, dividido pelo tempo, que é o que nós estamos procurando, correto? Então, eu tenho que isolar esse t aqui para mim poder saber o valor dele, correto? E uma forma bem prática de nós fazermos isso aqui é colocando 1 aqui embaixo do 50, certo? Como se tivesse 1 aqui, para podermos fazer a multiplicação cruzada. Então, ΔT vezes 50, 50 ΔT, é igual 1 vezes 100, 100. O 50 aqui está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. ΔT é igual a 100 dividido por 50. 100 dividido por 50 é igual a 2. Então, tempo igual a 2. Aqui está faltando a unidade de medida. Qual seria a unidade de medida? Se o meu espaço está em quilômetro e a velocidade média em quilômetros por hora, o meu tempo é hora. Então, no primeiro trecho foi gasto 2 horas. O segundo trecho, nós temos um espaço de 90 quilômetros com a velocidade média de 60 km. Também queremos saber o tempo gasto. Também utilizaremos a fórmula da velocidade média. Vm é igual a ΔS, variação do espaço, dividido por ΔT, que é a variação do tempo. Nós temos a velocidade média, que é 60, e o espaço, que é 90, dividido pelo tempo. E nós estamos procurando. Da mesma forma, nós vamos fazer a multiplicação cruzada.
ΔT vezes 60, 60 ΔT, igual 1 vezes 90, 90. O 60 aqui está multiplicando, vai passar para cá dividindo. ΔT é igual a 90 dividido por 60, que é igual a 1,5. Qual seria a unidade de medida? Se o espaço é em quilômetros e a velocidade média é quilômetros por hora, minha unidade de medida é hora. Então, no segundo trecho foi gasto 1,5 horas, ou 1h30, certo? Então, no primeiro trecho de 100 km foi gasto 2 horas. No segundo trecho de 90 km foi gasto 1,5 horas, ou 1h30. Então, eu tenho um total aqui do espaço percorrido de 190 km em um tempo de 3,5 horas, ou 3 horas e meia, certo? E o exercício diz que esse percurso de 310 km deve ser feito em 5 horas. E esse ônibus, então, já percorreu 190 km em 3 horas e meia. E agora nós vamos calcular a velocidade média que ele deve ter para que ele consiga percorrer o trecho restante no tempo previsto, que é 5 horas. Então, vamos à fórmula novamente. Vm, velocidade média, é igual a ΔS, a variação do espaço, dividido pela variação do tempo. Nós já falamos anteriormente que o ΔS, a variação do espaço, é feito da seguinte forma: espaço final menos o espaço inicial. E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, aqui nós temos o tempo final, o espaço final e o espaço inicial, certo? E nós temos o tempo final e o tempo inicial. E é isso que nós vamos utilizar aqui. Espaço final menos espaço inicial, 310 menos 190, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, 5 menos 3,5. 310 menos 190 é igual a 120. E 5 menos 3,5 é igual a 1,5, 1,5, certo? Então, nós temos que o espaço aqui para percorrer, um espaço de 120 quilômetros, para percorrer em 1,5 horas, 1h30. Então, esse ônibus tem que ter uma velocidade média de 80 quilômetros por hora, certo? Para que ele consiga chegar a esse quilômetro 310 em 5 horas. Pessoal, eu espero ter ajudado e até mais.